Olá, meus queridos vencedores aqui do nosso canal Sabendo Viver. Eu sou Sinara França, para você que está chegando aqui pela primeira vez, não me conhece ainda. E hoje eu quero falar aqui com vocês como que um narcisista vai fazer a sua vítima ficar implorando pela sua atenção, pelo seu amor no final do relacionamento. Então, narcisistas e psicopatas, gente, eles sempre vão usar do método inicial do vício, do espelhamento, para que a vítima ela fique literalmente ligada nele ou nela. Estou falando aqui de narcisista homem e narcisista mulher, tá bom, gente? Então, no início desse relacionamento, esse narcisista ou esse psicopata, ele vai estudar muito bem essa pessoa. Então, ele vai observar, porque é a própria vítima que acaba passando para o narcisista todas as informações que ele necessita. Claro, ele vai observar os gestos, vai fazer leitura corporal, qual é o comportamento. E, claro, esse narcisista vai fazer com que essa vítima passe a confiar literalmente nele ou nela. Então, essa vítima, ela começa a passar para esse narcisista todas as informações que ele precisa. Ela não vai observar isso, por quê? Pelo encanto. Então, quanto mais ela fala da sua vida, quanto mais ela conta a sua história de vida, os seus relacionamentos, o que aconteceu no relacionamento passado, por que não deu certo, quais foram as suas frustrações, porque é assim que a vítima vai fazendo. Ela é como se ela estivesse entregando ouro ao bandido. Mas isso por quê? Porque ela vai sofrendo uma manipulação e um jogo por esse narcisista ou por esse psicopata. Então ela começa a passar as informações. E o narcisista, ele vai observar cada palavra. Então, ele vai perceber, então, se eu der escassez nisso aqui, ela vai sofrer. Então, quer dizer, ela tem um potencial até certo ponto, mas a fraqueza dela está aqui. Então, ele vai observando tudo isso na vítima. E claro que ele vai fazer o quê? Esse espelhamento é justamente para que essa vítima veja nesse narcisista tudo aquilo que ela está procurando para a vida dela, que é a idealização de um par perfeito. E conforme ele vai buscando dessa vítima todas as informações, ele começa a copiar o gosto dessa vítima, passando a ser para essa vítima o que realmente ela quer que ele seja, o que ela está procurando, e assim ele consegue obter dessa vítima total confiança, e assim ela vai entrando lentamente no jogo desse narcisista, porque a impressão que essa vítima tem é que encontrou o par perfeito, encontrou a pessoa adequada para a vida dela, aonde ele põe essa pessoa no pedestal, usa exatamente do que ela precisa, usa exatamente das fraquezas dela para elevar. Então, são elogios, é uma elevação da autoestima da pessoa e faz essa pessoa chegar num patamar aonde ela se sinta totalmente confiante nesse narcisista ou nesse psicopata. Então, depois que ele consegue construir essa ilusão inicial com essa vítima, vai passar o tempo, claro, vai vir a desvalorização, e esse narcisista já conhece todos os pontos fracos, já sabe o que vai atingir essa vítima, já sabe qual é o ponto onde ele vai certinho para machucar essa vítima, e assim ele vai fazendo a desvalorização. Então, o que ele aprendeu, que ele observou nessa vítima lá no início, que foi também o ponto que ele fez com que ela se apaixonasse por ele,
ou por ela, é ali exatamente nesse ponto que ele vai atingi-la no momento da desvalorização. Então, tudo que ele dava no início, no sentido daquilo que essa vítima gosta, é justamente aonde ele vai desvalorizar. Então, se ele percebe, vamos supor, que é uma pessoa que gosta muito da aparência, gosta de estar muito bonita, né? Um corpo, cuida muito bem do corpo, cuida bem dos cabelos, seja lá qual for a forma que ele veja que essa vítima realmente vai atingir. Então, ele vai elogiar no início. Você é linda, seu cabelo é lindo, você tem um corpo lindo, vai levar ela lá nas alturas. Agora, quando ele quer desvalorizar, ele vai fazer justamente ao contrário, aonde ele pode começar aí com as agressões passivas, aonde ele elogia e desvaloriza, elogia e desvaloriza. Então, ele vai justamente naquilo que ela mais gosta. Então, se antes ele valorizava nesse sentido da beleza externa, ele começa a usar justamente da beleza da pessoa para desvalorizar e machucar. Se é uma pessoa que ele percebe que gosta muito de sexo, então ele vai dar muito sexo no início e quando chegar no momento da desvalorização, ele começa a dar escassez. Ele começa a punir essa vítima dizendo que não está tendo mais prazer com ela, ele pode dizer que ele está sentindo alguma coisa, que a relação está fria, ele pode dizer qualquer coisa que seja relacionado ali à parte do sexo, ele pode dizer que ela já não está sendo atraente, ele já não está sendo mais atraente, porque dependendo da situação, como já esteja essa vítima, né, até que grau chegou dessa desvalorização, essa que cuidava muito do corpo já pode não estar cuidando muito, já pode ter engordado, já não usa mais certo tipo de roupa porque esse narcisista ou esse psicopata já proibiu. Então, ele vai destruindo justamente naquilo que no início essa pessoa mostrou que é aquilo que ela valoriza. Então, quando ele começa a fazer isso, junto a essa desvalorização, ele começa a dar essa escassez também, né, usando a culpa é sua porque está acontecendo isso, vem vários outros fatores, questão de traição, desprezo, silêncio, então vem aí um conjunto de situações que ele começa a praticar. Então, quando esse narcisista ele já está realmente naquele momento da desvalorização, aonde ele já quer dar o descarte, aonde ele realmente está punindo essa pessoa, para essa pessoa se sentir mal e jogar a autoestima dessa pessoa ao chão, é nesse momento que essa vítima, ela começa a sentir a sensação que realmente a culpa de tudo que está acontecendo é dela, que ela não é mais aquela pessoa, porque ele vai ferir a pessoa justamente naquilo que a pessoa mais prioriza. Então ela começa a achar que todo mal, tudo aquilo que está ruim, a culpa é dela. É ela que é ruim. Aquilo que antes ela se valorizava, ela mesma vai se desvalorizar. Porque ela começa a perceber nesse narcisista uma pessoa totalmente diferente e indiferente àquilo que ele era no início. Então, quando ele começa a punir e realmente entrar no processo do descarte, essa pessoa ela já está tomada também pela dissonância cognitiva, tomada pela culpa, tomada pela baixa autoestima, pode estar aí também já numa depressão, numa síndrome do pânico, depende da situação, e é esse momento que ele vai se colocar como um ser supremo acima daquela pessoa. Então, ele dá a escassez justamente daquilo que a pessoa se valorizava. Então, quando esse narcisista descarta, ou está no processo de descarte, essa vítima já está numa situação, num caos psicológico tão grande, que ela começa a se desdobrar, se humilhar
em querer provar para esse narcisista ou para esse psicopata que ela precisa dele. Porque aí ela já tá com a autoestima lá embaixo. Ela não consegue mais se enxergar da forma que ela se enxergava anteriormente. A valorização que ela tinha por ela mesma. Então ele vai lá, tira um pouquinho dela. Essa pessoa precisa correr atrás desse narcisista para obter aquele início do bombardeio de amor, para que ela possa sentir um pouquinho daquela sensação, daquela droga inicial. E assim ele vai fazendo, dá um pouquinho, tira, dá um pouquinho, tira. Valoriza um pouquinho para depois pisar muito mais. Então é por isso que a vítima, ela quando ainda está nesse ciclo abusivo, ela fica tão dependente desse narcisista para fazer com que ela sinta novamente aquilo que ela sentia e ela começa assim, suplicar. Não são todas as pessoas que passam por um relacionamento com um narcisista ou com um psicopata que chegam a esse ponto, mas existe muitas situações aonde essa vítima, ela literalmente fica tão dependente que aonde que ela implora por amor, ela promete que vai fazer as coisas, gente, coisas normais, onde ela não tem que se arrepender de nada, porque o erro todinho está ali no narcisista, mas ela se vê tão errada, tão incapaz, que ela começa a prometer, não, eu vou fazer isso, mas eu quero você, eu amo você. E o narcisista ou psicopata cruelmente vai dizer assim, então você muda nisso, então você se comporta, então você passa a não agir mais desse jeito. E a vítima, ela acredita que ela está errada e ela começa a modificar. Ela começa a se colocar para baixo, não só o narcisista a colocar, ela mesma começa a se sentir uma pessoa incapaz, menor, e ela começa a se sujeitar a esse narcisista de todas as formas. Então é nesse momento que ela começa a correr atrás desse narcisista, porque ela quer recuperar de qualquer jeito a atenção desse narcisista que ela nunca mais vai ter. Porque quem se relaciona com um narcisista ou com um psicopata, gente, esse bombardeio de amor, esse início do príncipe encantado, isso não volta mais não, gente. Nunca mais vai voltar. A única coisa que pode voltar esporadicamente. E, assim, pequenas doses. São momentos onde ele quer te prender ainda nessa relação. Mas aquilo que você viveu no início nunca mais volta. Aquilo foi só um personagem que ele criou no início para poder fazer você chegar aonde você chegou hoje, para que ele pudesse pisar, usar você e você ainda implorar pelo amor dele. Porque eles literalmente pisam, machucam, ferem as suas vítimas, aonde que mesmo no sofrimento, elas ainda imploram por esse narcisista. Então, gente, isso serve de alerta para vocês ainda que estão chegando ao conhecimento. Lembra do que eu vou falar agora. Momento do bombardeio de amor, o príncipe encantado, ele não volta, nunca mais. Ele pode enganar quando ele quer sugar você mais um pouquinho para aquele ciclo abusivo. Aonde ele pode até te descartar, estar com uma outra pessoa, você saber, e ele começar a dizer para você que ainda te ama, que ainda sente saudade, que ainda quer ter você para o resto da vida, mas peraí, ele ou ela já está com outra pessoa. Então, como uma coisa não bate com a outra, tem alguma coisa errada aí. Porque se ele te amasse ou ela te amasse, estaria com você, não estaria com outra. Então, isso não casa, não bate. Então, se você está numa situação dessa, aproveita a oportunidade que você está chegando ao conhecimento, pula fora. Porque quanto mais você
busca a atenção do narcisista, mais ele vai pisar em você. Porque essa é a intenção. Porque quanto mais você se curva a ele, mais ele sabe que pode botar mais ainda peso sobre as suas costas. Porque ele vê que ele está totalmente dominando a sua vida. Então você precisa ter a consciência que um relacionamento abusivo é um relacionamento abusivo. Não é um relacionamento saudável, onde as coisas podem mudar, onde a outra pessoa também pode mudar, reconhecer seus erros. Narcisistas e psicopatas não. Eles não reconhecem seus erros. Sempre vai ser tudo direcionado a ele e nada ligado a você. O que você passa, o que você sofre, as humilhações, isso não interessa para um narcisista e para um psicopata. O que importa é o que ele está sugando de você. É o suprimento, é a sua energia, é a sua vitalidade. É o prazer de te ver correndo atrás dele. Então é por isso que ele faz todo esse processo para chegar no final e ele conseguir ver você suplicando uma migalha de atenção dele. É desse jeito que eles vão trabalhando na mente de suas vítimas, até chegar ao final e ver essa vítima suplicando pela atenção dele. Tá bom, gente? Então esse foi o meu vídeo, espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo se vocês gostarem, deixem aí seus comentários, compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.